Mas, amados, é uma alegria muito grande estar com vocês, viu? Vamos direto ao assunto, sem mais delongas. Capítulo 10, a partir do versículo 19 do livro de Hebreus. Quero agradecer a Deus, primeiramente, por estar aqui. Tivemos um tempo muito precioso, logo na quinta-feira à noite, e depois, hoje pela manhã, um tempo muito precioso. Se nós insistíssemos um pouco mais em mergulhar, a gente ia correr o risco de ser arrebatado. Pensa num negócio bom hoje aqui de manhã, gente. Pensa numa coisa gloriosa. Quem estava aqui, alguns pastores, e a presença de Deus foi tão intensa, tão linda, tão maravilhosa, que deu vontade mesmo foi de eternizar essa manhã, congelar e eternizar, e ficar ali, para sempre. E dá para a gente ter ideia, né, que se num flash da glória a coisa fica tão boa, imagina como vai ser no céu. Imagina como vai ser no céu, né? E estando nós na presença dele. Versículo 19, assentados mesmo como estão, queridos, diz assim, olha: portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. Se entra pelo sangue. Somos credenciados pelo sangue, somos autorizados pelo sangue. Para quê? Para entrar no santo dos santos. Para entrar no santo dos santos. Aqui há um convite, mas há um comando também, para que entremos no santo dos santos, né? A gente não para muito para pensar sobre isso e talvez a gente tenha muitas perguntas sobre isso. O que seria isso? Como seria isso? Com que frequência seria isso? Onde se encontra isso? Onde se está isso? O santo dos santos? Fazer o quê? O que se recebe? O que se tem lá? Como proceder quando se entra lá? Quais são os protocolos para se entrar? Qual é o caminho? Por quanto tempo se mantém lá? Com quem entramos? Ou entramos sem ninguém? Oh, quantas perguntas surgiram sobre o Santo dos Santos, né? Quando se fala do Santo dos Santos, parece até que está se referindo a uma coisa do Velho Testamento. Aí fica mais difícil ainda, porque algumas pessoas nesse tempo agora, graças a Deus, isso não acontece aqui, mas algumas pessoas têm muita dificuldade com o Velho Testamento. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: muito do que se tem no Novo é explicado no Velho. O Velho foi construído um tipo do que viria. Então hoje a gente está com a essência, mas para a gente entender de uma forma mais ampla, muitas coisas nós precisamos da explicação do Velho Testamento. Por exemplo, aqui está falando, entre com ousadia no Santo dos Santos. Isso para nós é uma coisa meio desconhecida. Essa linguagem para o judeu que está lá ainda com o Velho Testamento é muito mais clara, muito mais nítida. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, dificulta mais ainda para nós, porque diz que o Senhor fez de todos nós sacerdotes para oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Aí complica mais ainda, porque somos reportados ao Velho Testamento, onde se oferecia animais ao Senhor. Sacrifícios de animais, oferecido pelo sacerdote. Não era o sacrifício único, exclusivamente do sacerdote, era o sacrifício de todo mundo. Todo mundo trazia os sacrifícios, mas quem cuidava de oferecer a Deus eram os sacerdotes. Ok. Mas o Novo Testamento, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, diz que nós somos sacerdotes com a finalidade de oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Então, cabe aí muitas perguntas também. Que sacrifícios espirituais são estes? De quanto em quanto tempo paramos para oferecer? Qual a frequência? Qual a qualidade desse sacrifício?
Quais os benefícios de se oferecer sacrifícios espirituais a Deus? Onde isso nos leva? O que isso traz? O que isso representa? O que representou e o que representa hoje? Então são muitas perguntas, mas vamos voltar para esse texto. Você está ligado aí comigo? Diga amém. O texto diz assim: portanto, irmãos, tendo ousadia. Por que ousadia? Porque, a princípio, esse livro foi escrito para eles. Se estendeu para nós, os gentios, mas a princípio foi escrito para eles. Então, eles tinham temor com relação a entrar no Santo dos Santos. Eles tinham um receio muito grande. Um receio que ficou demonstrado no capítulo 19 de Êxodo, quando Deus disse para Moisés: diga para o povo se preparar, porque nós vamos ter um encontro. Nós vamos ter um encontro daqui 3 dias. Diga para eles que durante 3 dias eles se preparem, se santificando, porque eu virei no cume do monte e eles subirão para um encontro de profundidade, para um mergulho na presença. E quando estava para acontecer, 2 coisas se passaram. Primeiro, que eles não se santificaram a contento. O nível de arrependimento deles não foi com profundidade. Um dos capítulos do livro nós tratamos sobre estado de arrependimento. É você parar 1, 2 horas só para consertar o que precisa consertado com Deus. Como assim? Porque se você não for a um nível satisfatório no processo de arrependimento daquilo que você praticou errado, você pede perdão e a coisa não acontece, e a brecha continua, e por ela o diabo acaba com a tua vida. Então procure não pecar, mas se pecar, para resolver. Estado de arrependimento. O Senhor falou com eles: durante 2 dias se santifique, no 3º eu virei. Era para um encontro com Deus. Essa palavra, ela é chave. Encontros com Deus. Encontros com Deus. Essa é uma palavra-chave. Deus preparou no cume do monte e ainda preparou todo um cenário, onde o monte fumegava, o monte tremia, uma voz estrondosa vindo do trono bradava no meio deles, e uma nuvem densa pairava no cume do monte. Todo o cenário. 3º dia, as trombetas soaram. Estava na hora deles passarem daquele limite e subirem para a coisa mais gloriosa que pode acontecer na vida de um ser humano. Eu vou repetir, agora que estamos entrando no tema. O Senhor havia, escute isso, queridos, o Senhor havia preparado um cenário onde eles subiriam naquele monte, depois de se santificarem, entrariam dentro da nuvem, e o que teria ali para eles é algo que vai para muito além daquilo que podemos imaginar. É como se fosse uma mesa de um grande banquete com tudo que a gente imagina e até o que a gente não imagina, das coisas mais deliciosas que pode ser oferecida da parte de Deus para uma pessoa. Estou me referindo, querido, ao melhor de Deus para todas as áreas da nossa vida. Diga aleluia. Só para a gente tentar entender o que estava sendo preparado no cume do monte. Era Ele mesmo. Ele é esse banquete. Ele é essa comida. Ele é essa delícia. Porque nele estão todas as coisas. Tudo aquilo que nos completa, que nos supre, que nos cura, que nos ativa, que nos renova, que nos encoraja, que nos restaura, que nos fortalece, que nos traz um batismo de alegria, de paz.
Estas coisas e outras mais que não se encontram em outro lugar, estão nele. E todo mundo que ir para esses níveis de profundidade das águas dele, vão encontrar aquilo que está escondido e encoberto. Por quê? Não sei. Eu até queria que as coisas estivessem mais facilmente acessíveis, mas não é, queridos. Precisava subir todo aquele monte para ter um encontro, não podia ser lá pertinho, lá facinho. Não foi. Tinha que subir todo aquele monte e ir lá para o cume. Não podia ser as margens, não podia ser 2 passos para dentro do rio, 2 minutinhos de oração, 2 minutinhos de adoração, 2 minutinhos de oração em línguas, e a coisa... Não está em águas rasas, não está às margens, estão em águas profundas, e custa um preço. Portanto, se seguirmos por aí e fizermos todo o esforço para entrar no lugar santíssimo, vamos experimentar, queridos, o que pouca gente está experimentando. Mas eu quero já liberar uma palavra na tua direção, como um decreto, como uma profecia. Não é por acaso que estamos aqui. Não é para que seja mais uma reunião, mais um congresso. Tudo foi bom, todos eles foram maravilhosos. Mas eu creio que o Senhor nos reuniu aqui nesses dias para nos ativar, nos alinhar, nos chamar e nos levar para águas profundas, onde tudo vai se definir de uma forma diferenciada na nossa vida. Quantos recebem essa palavra? Diga glória a Deus e dê um aplauso ao Senhor. Então vamos lá. Vocês estão ligados aí? Estão prestando atenção? Então vamos lá. O judeu aqui fala: entre com coragem, com confiança, com fé, com ousadia, com tranquilidade. Pode entrar agora, mas não se podia entrar antes. E ai de quem entrasse. Mas eu tenho uma palavra que o Senhor me deu ali agora para a tua vida. Olha para cá. Não foi planejado por Deus o tabernáculo da forma como foi? Foi planejado por Deus que tivesse o pátio, o lugar santo e o tal lugar santíssimo. Se podia entrar no pátio os gentios, no lugar santo os sacerdotes e outros mais, mas no lugar santíssimo não se podia entrar. Se entrava lá uma vez por ano, um dia só. E esse que entrava tinha que vigiar, tinha que se preparar, tinha que se santificar. Chegava ao ponto de se amarrar uma corda nele, caso ele não tivesse se preparado adequadamente para entrar no Santo dos Santos, ele seria fulminado. E se demorasse demais, eles davam um puxão na corda para ver se o moço estava vivo, o sacerdote. Se não tivesse nem para buscá-lo, eles não entravam lá, eles puxavam ele pela corda. Agora vem o texto e fala assim: tenham coragem e agora entre. Então a palavra que eu tenho de Deus para nós, sabe qual é? Aquele lugar que foi preparado nunca foi só para uma pessoa uma vez por ano. Nunca foi. Sempre foi com a intenção de que todos entrassem. Só precisaria ser aguardado a plenitude dos tempos, onde um sacrifício perfeito seria feito para isso. Como é que é?
a revelação ela vinha acontecendo progressivamente, processualmente, até que chegasse na plenitude dos tempos e alguém viria oferecido por Deus mesmo para abrir de novo uma porta que se havia fechado. A pior tragédia para a humanidade foi essa porta de encontro diário, de acesso a Ele para um encontro diário, ter se fechado. Então vamos voltar lá no início de tudo. Todos os dias tinha um encontro, diga encontro. Todos os dias tinha um encontro. Aí a gente pergunta, e precisava ter um encontro todo dia? Que chatice. Não teria Deus mais o que fazer? Todo dia tinha que parar tudo, descer para ter um encontro. Todo dia. É o formato do céu para a terra. O Senhor colocou aqui os seus filhos, mas te responsabilizou por eles, sendo para eles o sustentador, o provedor, o protetor, o direcionador, o guia e tudo aquilo que necessário for. Diga para Faraó que o eu sou te enviou. Não, mas o Senhor é o quê? O que tiver que ser. O que for necessário que eu seja. É para cura, eu serei Jeová Rafá. É para provisão, serei então Jeová Jirê. Todos os dias ele vinha. Não era só uma questão de love. Era uma questão de sobrevivência, sustentação, provisão, abrigo. E a única coisa que atrapalharia aquilo que era o formato do céu para a terra foi o que Satanás proveu para que acontecesse. A prática do pecado. Quando veio o pecado, essa porta de acesso a esses encontros diários foi fechada. E só foi reaberta quando Jesus... É uma coisa interessante. Pensa o cenário de Jesus sendo crucificado, né? A coisa mais extraordinária em toda a história da humanidade está acontecendo e de repente os holofotes são tirados desse cenário e jogados lá para dentro do templo. E mostra lá dentro do templo, enquanto isso está acontecendo, um véu, um simples véu se rasgando de cima a baixo. E era o véu do Santíssimo Lugar, sendo rasgado. Isso faz a gente entender, irmãos, e temos que entender, que o motivo dele ter feito o que fez, foi ter sido oferecido como sacrifício perfeito, para nos dar acesso novamente aos encontros diários. Vamos aplaudir o Senhor? E o maior erro que nós cometemos é de entrar pela porta que é Jesus e não seguirmos pelo caminho que é Jesus. Porta e caminho, subentende-se uma coisa, que por ele entramos e também por ele seguimos a um determinado lugar. E agora vem Hebreus e traz a revelação. Entre com confiança, não tema. Entre. Entrar por quê? Para quê? E tem necessidade disso. Será que isso não é um exagero religioso? Entrar onde? No lugar santíssimo. E aí, onde é esse lugar? Como é que se entra? Faz o que quando se está lá? E dá no quê? O que é que se ganha? O que é que flui dali? O que é que acontece quando estamos ali? E outras perguntas mais. Aí o texto diz assim, entre com ousadia, pelo sangue. Lembra que o que credencia a cada um de nós para entrar é o sangue,
Quem não tem a marca do sangue, a vida não pode entrar. Não consegue entrar. Para esse, a porta continua fechada. E é Deus que mantém fechado, porque qualquer um que entrar sem ter sido santificado pela justiça de Deus e entrar, ele morre. Morre. Você vê que a arca foi lá para o meio dos filisteus, eles tomaram a arca e levaram lá para o meio deles. Que loucura, irmãos. Eles pensaram assim: essa arca é poderosa. Com ela eles ganham a batalha, com ela o mar se abre, com ela tanta coisa acontece, o Jordão se abre, essa arca é poderosa, eles vêm sem exército, vamos trazer essa arca para cá. Oh, coitados, colocaram no templo de Dagon, e no outro dia o templo estava detonado, com todos os deuses detonados. Colocaram aí insistiram um pouco mais, e a presença os feriu com feridas vergonhosas. Feriu todos eles. A presença os feriu. Então está fechado para quem não tem a marca do sangue. Mas para quem tem a marca do sangue está aberto. Agora, qual a necessidade que temos de entrar nesse lugar? Como é que se entra nesse lugar? Nós vamos tentar resolver tudo isso hoje e amanhã, em 2 períodos que teremos, né? Mas vamos continuar caminhando. Não tem um script ali não. Vamos continuar caminhando. Vamos aqui. Eu quero afirmar uma coisa. Quero afirmar uma coisa assim com toda a convicção do meu coração. A coisa mais importante da vida de um crente nessa terra é esse momento que ele entra lá. Todas as demais coisas são periféricas. São em segundo plano. A coisa mais gloriosa. Então vamos ver isso aqui em termos práticos, né? A gente teve um período de louvor, de adoração que foi maravilhoso. A equipe aqui, linda, maravilhosa. Durou quanto tempo esse período de louvor com a equipe? 30 minutos? 30 minutos. Devemos ter a imagem de um rio. De um rio. Quando você começa a adorar, vamos fazer uma ilustração. Você está entrando no rio de Deus. No rio da presença, da glória, da nuvem. Você está entrando. E existem níveis mais profundos, como é mostrado em Ezequiel. Logo no início da caminhada são águas rasas. Mas se continuarmos caminhando, as águas vão ficando mais profundas. E se continuarmos mais profunda, e se continuarmos cada vez mais profunda. Digamos que no tempo que adoramos e como conseguimos adorar, e cada um adorou de um nível diferente. Se pegarmos um aparelhinho para medir, cada um teve uma intensidade maior do que o outro. Cada um adentrou mais nesse rio do que o outro. Porque depende de nós. Depende do passo a passo. Depende de saber o que fazer e o que se está fazendo para que você avance para dentro desse rio. E o nosso alvo é irmos para dentro desse rio, para águas profundas. Diga aleluia. Então vamos aqui. O período que passamos, digamos que entramos no nível X. O nível X, todos nós alcançamos. Vamos dizer assim. Ok. Aí eu pedi, eu falei, olha, deixa eu entrar direto e vamos pular a parte das apresentações e tal. Eu posso? Aí fui autorizado. E quando eu cheguei aqui, eu falei para o rapaz, não saia daqui não, porque ele podia pensar assim, o pregador pegou, a gente agora já sai de cena. Falei, não sai ainda não, vamos comigo aqui. E aí eu orientei você a se concentrar mais, a estender mais a sua adoração, tirando do fundo do seu coração, sem a ajuda das letras dos cânticos, para que você pudesse ser mais intenso, mais focado, mais fervoroso, mais decidido, mais ímpeto e exercer um esforço maior
para dar continuidade. Por quê? Porque a gente pode esmurecer, a gente pode desanimar, a gente pode distrair, a gente pode retroceder nesse avanço, nessa caminhada para dentro do rio. Então eu falei, vamos mais, vamos mais, vamos mais. E mais alguns minutos nós fomos. Mais alguns minutos nós fomos. Isso é o processo de se entrar no lugar santíssimo. Isso faz parte do processo de se entrar no lugar santíssimo. Porque à medida que você vai, Ele vem. Achegai-vos a Deus e... O que está faltando muitas vezes é nós sabermos como, por quanto tempo, de qual maneira a gente consegue ter um encontro de profundidade, de aproximação maior. E a coisa mais importante é esse encontro de glória, de intimidade, de profundidade com Ele. Eu quero dizer que a nossa existência está pautada nesses encontros mais do que qualquer outra coisa. Não tem nada que um ser humano possa fazer nessa terra que seja para ele e para os seus mais importante do que providenciar os seus encontros com Deus diariamente. Quando se entra na sala do trono, quando se entra no santo lugar, você está entrando nas recâmaras do rei. Você está entrando no lugar de intimidade. Não tem ninguém que entrando lá não tenha da parte dele o cetro estendido para o milagre, para o sobrenatural. E olhe para cá, queridos. Milagre e sobrenatural é o que todos nós mais estamos precisando nesses últimos dias. Tem coisas em processo na nossa vida, na vida de todo mundo, que se Deus não interferir, queridos, nós seremos sepultados vivos. Estamos vivendo dias tão maus, que se não usufruirmos destes encontros com Ele, nós vamos perder a batalha. Agora, a pior coisa que tem, em todos os aspectos falando, é um filho de Deus perder a batalha. Isso conspira contra o nome de Deus. Isso é horrível. É pior do que se imagina. A repercussão da derrota de um crente, um servo, é pior do que se imagina, queridos. Porque provoca uma mensagem negativa, contrária, de que não valeu a pena. De que não vale a pena ser dele, crer nele, seguir a ele, e que talvez até ele tenha se esquecido de nós, e de que talvez ele já não esteja mais no trono, e que talvez ele não possa mais. Você não tem ideia como a derrota de um crente provoca uma onda desastrosa. Mas não devia ser assim, não era para ser assim. E eu profetizo, não vai ser assim contigo. Deus vai nos ensinar, queridos. E tudo muda a partir desses encontros com Deus. Tudo muda, você sabendo como entrar. E quando você entra, que Ele vem. O que dizer quando Ele vem? O que fazer quando Ele vem? Deixa com Ele, esquenta não. Você só precisa entrar, saber, fazer o que tem que fazer. E a pastora Leni tá bom. Vocês têm muito nome difícil aqui. Tem um que chama Honor, sei lá, como é que é seu nome? É um dele. Anor, não vou gravar nunca. A não ser que escreva no papelzinho para mim. Leni, tá bom, Leni. Tá bom. Pastora Leni está de olho em mim. Pastora Leni me deu uma recomendação que se eu sair daqui sem atender, eu vou receber um puxão de orelha. Ela falou assim: nos ensina o passo a passo do que fazer em termos práticos na presença, no lugar secreto, no lugar de encontro, no lugar de isolamento, como chegar lá.
como entrar, como acessar, como se envolver, como mergulhar. E em nome de Jesus, vocês não me deixam sair daqui sem concluir isso. Vai dar certo, em nome de Jesus. Então vamos lá. A coisa mais gloriosa é isso. Nós podemos chamar isso, esse negócio de entrar no Santo dos Santos, de entrar na nuvem. Entrar na nuvem. São linguagens que querem dizer a mesma coisa. A nuvem da glória, o fogo de Deus, os rios de Deus sendo liberados, o Santo dos Santos, é a presença. Nós estamos nos referindo à mesma coisa. É a manifestação da vida de Deus. Então, a Bíblia diz assim: achegai-vos a Ele, e Ele se chegará a vós outros. Eu quero abrir um parêntese. Quantos aqui conhecem o meu testemunho? Levante a mão. Graças a Deus, quase ninguém. Posso contar de novo para um ou outro que já ouviu. Eu preciso contar meu testemunho. É assim, queridos, olha, eu sou crente há 32 anos, né? Eu me converti no dia 7 de setembro de 86. Com 19 anos eu já tinha ido para o Iraque pela construtora Mendes Júnior e eu não tive nenhuma experiência nem de ganhar dinheiro, nem de ficar rico, que pelo menos essa já ajudaria bastante, não deu. Quando foi em março de 85, eu fui para os Estados Unidos, 23 anos. E ali, depois de 1 ano e meio que eu estava ali, 7 de setembro de 86, eu tive um encontro com Jesus, um encontro de salvação. E o encontro foi tão impactante que quebrou um monte de cadeias na minha vida. Eu tava precisando de muita libertação, para falar a verdade, de muita coisa ruim. E isso aconteceu quase que instantaneamente. E eu me empolguei tanto que eu comecei a fazer a obra. Ganhei muita gente para Jesus lá em Nova York. Depois eu vim para o Brasil, fui para Jocum, já com a marca de um chamado para o ministério. Eu não parei nunca dessa empolgação com as coisas de Deus, com a obra, com o reino, com gente, ainda que dá muito trabalho, tá? Desculpa aí, mas dá muito trabalho esse negócio. Mas tudo bem, isso é só um detalhe. E eu nunca arrefeci e tal. Aí fui para o seminário teológico e lá no seminário eu conheci essa que hoje é minha esposa. E ela acabou sendo mais esperta do que eu, me levando para a Vitória da Conquista na Bahia. E eu fui para trabalhar como presidente dos adolescentes, seminarista, numa igreja batista, já uma igreja com uma certa estrutura, com 1.100, 1.200 pessoas, com um templo próprio. Eu cheguei lá, a coisa estava toda pronta. E aí lá vai eu, com aquele ímpeto, com aquela empolgação, aquele ânimo para fazer a obra, para servir. Logo me destaquei. 4 anos depois, o pastor teve que sair e estava eu agora com 36 anos assumindo a presidência desse ministério sem nenhuma experiência. Mas eu tinha o ímpeto, eu tinha o ânimo, eu tinha paixão e eu peguei para valer. E aí começamos a trabalhar com as células. Penso uma coisa maravilhosa. Ganhamos muitas famílias, muitas almas, muitos jovens, trabalhando com os pequenos grupos. Pensa, fomos para 4.000 pessoas. Pensa um negócio lindo, glorioso, poderoso, maravilhoso. Porém, contudo, todavia, eu não tinha conhecimento disso que eu estou trazendo para vocês. Que gerou os livros que estão ali. Ali tem esse livro azul, que é um projeto de 21 dias. Mas tem 3 devocionais, que é um projeto de 1.000 dias, para ajudar você a se alimentar na prática da presença. Temos ali uns 2 ou 3 pendrive, que deve ter ali uns 4. Temos um CD que é o seminário completo, etc. Então, eu não conhecia isso que eu estou falando. Os que vieram antes de mim não me ensinaram essas coisas. E me faltou o que a Bíblia chama de melhor parte, se referindo a Marta e Maria. Ok, eu era uma Marta. Pensa num guerreiro, um trabalhador ousado, dedicado, apaixonado, procurando andar em fidelidade a Deus, fidelidade à família, fidelidade ao rebanho, dedicação total. Mas amados, por não ter, olha para cá, queridos, por não ter os encontros diários de glória, eu fui me desgastando sem
recuperação. Eu fui me desgastando sem conhecer estes lugares do lugar santíssimo, onde se recupera, onde se renova, onde se cura, onde se blinda. Ah, não, será que é tudo isso? Querido, acredite. Acredite. Você acha que Deus ia nos enviar como ovelhas no meio dos lobos e nos deixar desamparado, desassistido, nos quebrando, nos desgastando, nos matando? Sabe por quê? Estamos nos matando, estamos morrendo, estamos nos enfraquecendo, estamos desfalecidos. Quase que de modo geral, começando, desculpa, depois vocês resolvem isso aí. Começando com a liderança. A liderança no Brasil e fora do Brasil também está cansada, também está desgastada. Está. Conhecemos o número dos que já se mataram. Pior ainda é do número dos que estão à beira para fazer isso e não conta para ninguém. Essa estatística dos que estão à beira de um abismo ninguém conhece. Conhece sobre o pastor Júlio, do Rio de Janeiro, que se matou, e mais outro de não sei aonde. Isso é um sinal de que há um desgaste acentuado com relação aos problemas de família, problemas no trabalho, problemas com a saúde, problema com as finanças, problema que não se resolve e acaba com a gente e nos adoece. Então é uma geração, de gente adoecida. Ninguém conta para ninguém, ninguém se abre para ninguém. Porém, contudo, todavia, não são os de fora que perguntam onde está o teu Deus. É um grito de dentro de nós mesmos. Cadê o nosso Deus? Cadê o nosso Deus, querido, para nos assistir, nos socorrer, nos curar, nos livrar do mal? Cadê Ele? Ele está o tempo todo no lugar secreto te esperando. Sempre esteve, sempre estará. Porque o que Deus mais quer, a meu respeito e a teu respeito, é que você pare tudo, todo dia por um período, e entre em mistério com Ele, e entre dentro da nuvem da glória dEle, e você verá que Ele é Deus na tua vida, e todos verão o que Ele pode fazer na tua vida. Vamos aqui. Eu sei como estamos. E não vamos aqui nessa conferência esconder coisa nenhuma. Depois que eu fui embora, eles consertam o que precisar consertar. Agora já startou, agora vamos. Queridos, não é diferente o que acontece na minha, na do outro. Eu tenho andado pelo Brasil numa frequência assustadora. Eu estou assustado do tanto que Deus tem me feito andar. Brasil e no exterior, até em Israel, onde eu estava semana passada, estamos fazendo conferências com esse tema. Lá em Beersheba, uma igreja de judeus messiânicos, estava eu lá, colocado por Deus para falar desse tema. Suíça, Europa, Inglaterra, Portugal, para todo canto. Estava agora na Argentina. Pensa um negócio, irmãos. E para todo canto está tudo do mesmo jeito. Aí a gente pergunta, e onde está Deus? Onde está Deus? Te aguardando no lugar santíssimo. Sabe por quê? Esse é o formato original. Encontros de glória com Ele, para sermos consolidados, sustentados, fortalecidos, alinhados, e sejamos alvos do sobrenatural. Sabe por que isso não está acontecendo na nossa vida e na nossa casa? Porque está faltando mais de Deus. Não, é simples. Apóstolo, peraí, queridos, só está faltando mais de Deus. E ter mais de Deus não depende dele, depende de nós. Se seguirmos na direção dele,
Vou ensinar o passo a passo. Se seguirmos na direção dele, focarmos nisso, valorizarmos isso, priorizarmos isso, nos separarmos para isso, fazermos planejamento em cima disso, tudo vai mudar. E agora estou eu à frente de uma igreja de 4.000 pessoas, propriedade, acampamento, ginásio, sucesso ministerial. Todo mundo olhava e falava assim: uau, pastor da maior igreja do interior da Bahia, esse cara deve estar muito bem. Não sabiam eles que por dentro eu estava morto, porque depressão, queridos, depressão, quando ela vem de uma forma avassaladora, é uma pré-morte. Você não encontra mais energia, força, capacidade, irmãos, é uma pré-morte. E eu me vi no fundo do poço. O que te jogou no fundo do poço? O pecado? Não, queridos. Falo aqui diante de Jesus, não teve desvio, não teve distanciamento, não teve intervalos. Eu estava lá fazendo tudo certo, tudo. E fui para o fundo do poço. Posso descer aqui? Já desci. Eu estou me sentindo em casa, me perdoe. Amados, eu estava fazendo tudo certo. Desde quando me converti com 23 anos. Procurei vigiar e não vacilar. Estava agora pastoreando um rebanho de muita gente. Pensa um negócio glorioso, um movimento extraordinário. Mas eu aprendi uma coisa, duas. Primeiro, os ventos sopram mais forte nos lugares altos. Segundo, não tem sucesso da vida que substitua a presença de Deus, que é a única coisa que te sustenta, que te completa, que te restaura toda vez que precisar, quantas vezes precisar. O que eu disse? Quantas vezes? E aí já estou respondendo uma daquelas muitas perguntas que eu fiz sobre o lugar santíssimo. Com qual frequência? Quantas você quiser. Santo Deus. Espera aqui, apóstolo, mas lá no velho nem se podia entrar. Era uma vez por ano. Agora no Novo Testamento, na graça, você entra 3 vezes por dia, se você quiser. Para esse lugar de cura. Como diz Heloísa Rosa, há um lugar de descanso em ti. Há um lugar, é verdade, isso é profecia, irmãos. Ela nem sabe o que é, mas é um lugar de refrigério. Queridos, sabe o que nós falamos para os pastores hoje aqui pela manhã? Que nós temos 2 problemas. Os problemas em si e o que eles provocam em nós. Esse é pior. Os problemas em si, queridos, nós não temos controle sobre eles. Nem sobre nada, nem sobre ninguém. Já perceberam isso? Ninguém tem controle sobre nada, nem sobre ninguém. Nós somos um grãozinho de areia. Então ficamos com o segundo problema, que é maior do que o primeiro. É o estrago que os problemas estão provocando dentro de nós. Isso é pior. Isso é mais perigoso. Isso é mais desastroso, queridos. Tem gente se matando. Tem gente que não morreu ainda, mas já está morto. Não morreu de fato e de verdade, mas no seu interior está estraçalhado. E a gente olha para a cara da pessoa, passa bota um paletó lindo igual esse aqui que eu comprei nos Estados Unidos agora. Pensa num negócio maravilhoso. Eu não fiquei bonito? Acho que eu fiquei até mais ungido. Mas debaixo desses apetrechos todo que a gente põe, pode ter uma pessoa morta, com cara de que vive, mas já tendo morrido há muito tempo. Acabado, fragilizado, desgastado. Sabe qual é o formato do céu para a terra? Encontros de glória em águas profundas. E lá você vai encontrar os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. E nessa lista do que se refere aos tesouros escondidos e as riquezas encobertas, a coisa mais insignificante está o dinheiro. Tem tanta coisa mais valiosa. Paz, coragem, ânimo, ímpeto, força, alegria. Oh Deus. Dependência, confiança e esperança é o que faz com que uma pessoa tenha uma vida abundante.
E só Ele pode nos dar essas coisas. E aí, lá vai eu no fundo do poço, querido, pensa numa depressão devastadora, num abatimento, medo. Eu chegava a tremer de medo, ter sudorese, batimento cardíaco, me internei não sei quantas vezes, achando que eu estava dando um negócio lá. E quando olhava tudo, as enzimas e o eletro, estava tudo normal, mas eu estava mal. Depressão. E aí tomei medicamento, não resolveu. Fiz repouso prolongado, não resolveu. E agora, José? E como sair desse fundo de poço tão fundo? Queridos, eu tinha que dar conta da família, 2 filhos, esposa, o rebanho. A gente ficou conhecido na cidade, no estado. Eu tinha que dar uma satisfação, uma resposta. E eu fiquei escondendo de tudo e de todos. Escondi da igreja. Escondi. Como a gente tem vários pastores, eu custava me colocar na escala. Eu fiquei 3 meses sem ter condição de subir no púlpito. Eu não conseguia mais dialogar, raciocinar. Eu começava a trabalhar 8 da manhã. Quando era 9 da manhã, eu não tinha mais energia, nem psíquica, nem física. Penso desastre. E aí estou eu lá, no fundo do poço. Falei, meu Deus, como eu vou sair dessa? E cheio de conflitos, porque como pode eu ter seguido como segui, ter feito o que sempre fiz, ter ganhado tantas almas, e agora estou eu no fundo do poço, onde foi que eu errei? Porque eu sei, eu sempre soube que Ele nunca errou, irmãos. Ele nunca falha. Deus nunca falha. Deus nunca falha. Deus nunca falha, nunca. Não se engane, Deus nunca falha. Então eu dizia para ele, onde foi que eu errei, onde foi? E de tanto eu clamar, irmãos, e clamei, com toda a força do meu coração eu clamei, por socorro, por socorro, por socorro. Sabe como que o socorro veio? O Senhor me ensinando os segredos do lugar secreto. Sabe como o socorro veio? O Senhor me ensinando que faltou na minha vida a melhor parte. Fiz tudo direitinho e não foi suficiente. Sabe como tem sido a igreja do Senhor Jesus? Tem feito tudo direitinho e ainda assim está abatida, desgastada. Isso é geral, querido, isso é geral. E a resposta de Deus para nós está em termos encontro com a nuvem da glória. Olha aquela figura do Velho Testamento, né? Deus decide pegar esse povo, tirar do Egito e levar para Canaã. Mas eles teriam que atravessar o deserto. E como seria isso? Onde Deus entraria nisso? Não tem problema. Para Deus não tem problema. Ele simplesmente trouxe uma nuvem e dentro dessa nuvem, debaixo dessa nuvem, tinha saúde, tinha proteção. O calçado e as roupas não se gastavam. Dali saía a água da rocha. Dali vinham cordonizes, vinha alimento, vinha tudo para 2 milhões de pessoas. Alguns chegam a dizer que eram 6 milhões de pessoas. Deus não tem problema com estas coisas, querido. Porém, contudo, todavia, quem saísse de debaixo da nuvem não teria provisão, não teria proteção. E essa figura do Velho Testamento, como eu disse, o Velho Testamento explica muitas coisas. A Bíblia diz que a terra se encherá do conhecimento da glória, assim como as águas cobrem o mar. A Bíblia diz que nós seremos transformados de glória em glória. A gente entra dentro da nuvem, consegue entrar dentro da nuvem, buscando o caminho passo a passo, que eu não posso esquecer, senão a Leni puxa meu... É Leni? Ranor. Parece nome de artista de filme. Ranor. Os poderes de Ranor. Me empolguei, desculpem. Amado, olhe para cá. Eu estou sentindo o rio de Deus correndo aqui, tá? Aí o Senhor me ensinou o que eu não sabia, já era pastor. No problem, doesn't matter, irmãos, não tem esse negócio não.
A receita é a mesma para todo mundo, a partir do que converteu ontem e do que tem 60 anos de convertido. Se não tiver encontro com a glória, está perdido, está desassistido, e Deus não falhou. É aí que nós erramos. Aí está lá Marta e Maria, né? Olha para cá. Irmãos, eles estão cometendo um erro, dizendo, segue, segue. Ó, irmãos. Aí está Jesus. Jesus na casa de Marta e Maria. E Marta era do tipo da pessoa responsável, comprometida, ativa, de grandes realizações, produtiva, proativa. Pensa numa mulher. E Jesus chega lá e ela escolhe ser quem ela era e fazer o que ela achava que era o mais importante. Porém, contudo, todavia, a irmã toma um caminho diferente. E a irmã fala assim, o quê? Eu vou me lançar aos pés de Jesus e pronto. E sobre o que tem para fazer vai ficar para depois. E ela escolhe por aí, se assenta aos pés do mestre. E aí vem Marta, né? Na sua estrutura de pensamento, na revelação que ela tinha, na escala de valores, ela passa e olha a irmã e ela fala assim, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Eu aqui me matando, tanta coisa. E essa preguiçosa, ela deve ter pensado coisa assim, irmão. Se Marta era gente igual a gente, ela pensou essas coisas. E aí ela passa de novo e a irmã não tinha se tocado ainda. E de novo, aí por fim ela não aguenta e chama Jesus para a situação. E fala assim, Jesus, julgue entre mim e ela. Entra no negócio aí, seja juiz entre nós. Jesus olha para ela. Quem que eu vou pegar como Marta aqui? Tu. Pode? Márcia e Marta. Foi revelação, não foi, irmão? Não foi não? Tá bom, larga para lá. Ele olhou para ela e falou assim, Márcia, Márcia, você está comprometida, envolvida, atarefada com muitas coisas. Você se envolveu com coisas demais. E isso tem trazido angústia para a sua vida, ansiedade para a sua vida. Quanto à sua irmã, ela escolheu a melhor parte. Não, antes dele dizer isso, ele disse assim, Márcia, uma coisa só é necessária. Irmãos, para mim isso é um escândalo Jesus ter dito isso. Como uma coisa só é necessária, Jesus? Diante de tantas coisas importantes que a gente tem para fazer. Cuidar da família, ter tempo para o marido, para a família, irmãos, está na lista das coisas mais importantes. Ser responsável na sua profissão, ser dedicado na escola, gastar tempo, se debruçar sobre os livros, para você ter uma formação. Irmãos, isso é extremamente importante. E vem Jesus, olha nos olhos de Márcia e fala assim, Márcia, uma coisa só é necessária. Eu não acredito, irmãos, que ele estava menosprezando as outras coisas. Menosprezando as outras coisas. Eu creio que ele só estava colocando cada coisa no seu devido lugar. E ele fala assim, está vendo a escolha, a posição da sua irmã? Entre você e ela, o que ela escolheu é mais importante. Por quê, irmãos? Você já parou para pensar no porquê? É porque é por aí que se tem encontros de glória. Não tem como se conectar no céu sem se desconectar da terra. Você vai ter que aprender a tirar a tomada das muitas preocupações, das angústias, dos afazeres, das coisas, da tirania das coisas urgentes. Você vai ter que entrar num processo de libertação, quase que tendo que passar, ai meu Deus, lá vai, quase que tendo que passar no corredor dos 318 com erva e sal grosso e tudo.
Irmãos, se libertar da adrenalina, do pensamento acelerado, do estar ocupado, é libertação mesmo. A coisa que mais conspira contra os seus encontros de profundidade é o diabo e as tuas ocupações. Você acorda abarrotado delas, passa o dia inteiro tomado por elas, dorme impregnado delas, e quando está dormindo ainda tem pesadelo com todas estas coisas. Agora imagina você tendo que entrar no lugar secreto. Imagina você tendo que entrar no lugar secreto, e Jesus fala assim, quando você entrar, Jesus falou assim, quando você for orar, quando orares, quando é que você ora? Com qual frequência? Quanto tempo você passa orando? É de caju em caju, como diz o baiano? Qual a frequência? Mas quando orares, entra no teu aposento e fecha a porta. Sabe o que ele está querendo dizer? É para deixar tudo do lado de fora, queridos. Tudo que lhe preocupa, tudo que lhe aflige, tudo que lhe compromete, tudo que te envolve, e deixa tudo e todos. Você vai ter que entrar aqui liberto, para você ser todo para Ele, porque do contrário, você não tem um encontro de profundidade com Ele. Então, encontro de glória e de profundidade passa pelo lugar secreto. E Ele diz que quem frequenta o lugar secreto vai ter inclusive recompensa. Ele oferece recompensa. Ele podia entrar, entra lá e ora, e teu pai está vendo, e fica por isso mesmo. Ele diz assim, e teu pai que está no lugar secreto. Sabe o que eu aprendi? Eu vou sair daqui que está muito quente. Sabe o que eu aprendi? Agora eu estou me ouvindo. Que agonia ali dentro. Ali é um lugar secreto mesmo. Você sabe o que eu aprendi? Que Deus é Deus dos vales. Já tínhamos aprendido isso, sim ou não? Significa Deus está conosco na peleja, na luta, na angústia. E que Deus também é Deus dos montes. Que Ele deve continuar sendo Deus mesmo quando tudo está bem. Mas eu tenho aprendido nestes dias que Deus também é Deus do lugar secreto. E vou lhe dizer uma coisa, para mim, Ele é muito mais do lugar secreto do que do vale ou dos montes. O interesse dele está em te ver lá, deixando tudo e todos do lado de fora, preocupação, afazeres, dando um tempo mesmo. Onde você vai? Agora é só eu e Deus. Posso ir contigo? Não. Vamos ter um outro horário nós dois. Agora é eu tenho que construir a minha intimidade. Eu tenho que construir o meu, é pessoal, é individual. Marido, esposa e os filhos é outro horário. Ali é você e Ele, a sós com Ele. Por quê? Porque o Senhor quer te ver lá, por aquilo que Ele tem para fazer em você, por você e através de você. Do contrário, vai ficar tudo travado nesses 3 níveis, queridos. Queridos, vai ficar, porque lugar secreto é também casa do oleiro. Ali no passo a passo que a gente vai ensinar, tem lugar para arrependimento todo dia, confissão, quebrantamento, você se abrir, você se render, você se entregar totalmente e fala, Senhor, eu não sou nada, Senhor, eu pensei uma coisa que não devia, eu olhei uma coisa que não devia, eu falei como eu não devia. Senhor, todo dia, queridos, nesse encontro com Ele, Ele vai requerer estado de quebrantamento, confissão e arrependimento. O Senhor vai te virar pelo avesso, porque o primeiro que Ele vai alcançar, quando você estiver lá, é você mesmo. E ao contrário do que fazemos, que quando entramos, entramos com uma listinha daquilo que nos aflige, e a gente chega lá um dia e fala, Senhor, está aqui, me ajuda nisso, resolve isso, resolve aquilo outro. Aí no outro dia a gente volta, eu aqui de novo, resolve isso. Aí chega uma hora que eu vou te dizer, até Deus, cá para nós, né, irmão?
Mas mais do que a sua listinha de pedidos que Ele já conhece, Ele quer você. Ele quer fazer uma obra primeiro em você. Seu maior problema não é o que está ao redor. O alvo de Deus para a tua vida é você. Aí quando você começa a ter encontros com Ele, Ele te encontra. E quando Ele te encontra, Ele faz o que fez em Davi. Ele diz assim: achei a Davi um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Achou como? Esbarrou nele por acaso e viu que ele era assim? Não. O tempo que Davi gastava mergulhando na presença, envolvido desde lá de trás das malhadas, foi quando Deus foi forjando nele quem ele se tornou. Tem muito para ser feito na nossa vida, e não tem sido feito porque ser só um frequentador de igreja e ficar na superficialidade, queridos, não vai dar em muita coisa. E ai de nós se ficarmos ainda sem isso. Ainda damos glória que tem 2, 3 reuniões na semana, a gente vem, se banha um pouquinho, se anima, recebe um remo, uma palavra, uma oração, adora. Graças a Deus que ainda tem isso. Mas tem muito mais de Deus para a tua vida, no teu lugar secreto, em encontros diários. Todo dia um encontro de profundidade, de glória, um encontro de cura, consolidação, renovo. E aí eu fui me encontrando com o Senhor, e eu quero fechar aqui. Eu fiz um voto, quando o Senhor me iluminou e disse para mim: faltou a melhor parte. Você fez tudo, mas não fez isso. É nisso que você teria encontrado o que você não encontrou. E aí eu segui por essa luz e fiz um voto, porque eu não tinha o costume de gastar tempo no lugar secreto. Eu estava muito ocupado, como eu sempre estive a vida inteira, e ocupado com a família e com a obra de Deus. E por isso eu não tinha tempo para Deus. Continuei ocupado com a família, ocupado com a obra de Deus, mas incluí na minha agenda que não deixe uma coisa por outra. Essa não é a chamada de Deus. Não deixe de lado a sua família, não deixe de lado a obra de Deus. São 2 coisas fundamentais na vida de um crente. Porém, contudo, todavia, você vai fazer um planejamento onde vai ter lugar para Deus agora. Teve para a família, e teve para a obra, e teve para as pessoas. Agora vai ter para Deus um encontro todo dia, regularmente. Encontro de profundidade, vai se aprofundando cada vez mais, queridos. E aí foi isso que aconteceu. Eu fui entrando em águas cada vez mais profundas. Eu não tive um livro que viesse às minhas mãos que me orientasse. Eu não tive um líder que veio antes de mim, que já tivesse mergulhando para dar uma ênfase forte nessa questão. Me deram ênfase em muitas coisas e eu segui, mas sobre isso não. E aí me faltou a parte principal. Pensa num ganhador de almas, um pastor de uma igreja grande, uma família linda, os filhos, a cara do pai. Pensa um negócio tudo maravilhoso. E eu morrendo. Quando eu comecei a entrar nas águas, o Senhor trouxe cura para a minha vida, trouxe restauração, trouxe alegria, trouxe renovo, trouxe paz, ampliou o chamado, trouxe entendimento da palavra, queridos. Em todas as áreas Deus tocou no meu casamento, tocou na vida dos meus meninos, tocou na minha vida, queridos, e está tocando, tocou nas finanças. Pensa um negócio, queridos, extraordinário, porque na verdade não é nem por força, nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Quanto mais com Ele você se envolve, mais contigo Ele se envolve, e aí é que a coisa acontece. Não está no muito fazer, nem no muito falar, está no muito mergulhar. Diga aleluia e dê um forte aplauso ao Senhor.